Ainda de pé, queridos, abra a palavra de Deus em Atos 13, 36, depois permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler um outro texto. Atos 13, 36, diz bem assim, Atos 13, 36, é um dos textos que nós vamos ler. Congresso desse final de semana, focando no propósito para cumprir o chamado de Deus. E nós queremos nessa noite começar a falar sobre como Davi cumpriu o seu propósito em sua geração. Nós queremos aprender com Davi, nós queremos entender o que Davi teria a nos ensinar quanto a como focar no propósito para cumprir o seu chamado. Atos 13, 36 diz bem assim: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou corrupção. Primeira parte do versículo diz, na minha versão: Davi serviu a sua própria geração conforme o plano de Deus. No texto aqui em cima diz: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus. Davi serviu a sua geração, Davi cumpriu o propósito do seu chamado em sua geração pela vontade de Deus. Ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, depois vocês poderão se assentar. 1 Samuel 16 fala sobre o início desse homem, o início da caminhada e da jornada de Davi. Nós lemos em Atos 13 o final, contando a história do final da sua trajetória. Agora nós queremos ler o início, e no início, 1 Samuel 16, versículo 6 em diante. Versículo 6 em diante. Os queridos e as queridas acharam, amém? 1 Samuel 16, 6 e diante. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé, o Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, e teve-lo e fez-lo entrar. Era este ruivo, belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ministra a tua palavra em nossos corações. Ministra, Pai, essa palavra em cada coração nessa noite, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu não lembro, foi quando que eu vim aqui? Você lembra, Marcos? Faz anos e muitos anos e muitos anos. Quantos lembram quando se você lembrar, eu acho que eu vou te dar uns 10 beijos. Quantos lembram quando eu vim aqui a primeira vez? Tem alguém que está aqui? Tem gente aqui. Agora, pergunta. Quantos lembram? Eu não lembro o ano. Mas quantos lembram a mensagem que eu preguei? Agora apertou. Eu estava lá em casa tentando lembrar, gente, quem
que palavra que Deus me deu quando eu vim aqui a primeira vez? Aí eu lembrei, eu falei sobre a porção dobrada, falei sobre a história de Elias com Eliseu e as etapas da porção dobrada. Cada noite foi uma etapa. Amém? Meus cabelos não são mais os mesmos, mas a memória está boa, Marcos. Minha memória está boa, pastor Batalha. Glória a Deus. Graças a Deus, hein? Está fresquinho ainda. Aleluia. Essa noite nós queremos falar sobre Davi. Cada noite nós queremos falar sobre um homem, um dos personagens de Deus, procurando aprender com eles como eles cumpriram o propósito em sua geração. Como nós podemos aprender com eles como eles cumpriram o propósito em sua geração. O texto diz em Atos que Davi cumpriu o seu propósito em sua geração, fazendo a vontade de Deus. Imagina você chegar no final da sua vida e está lá no seu epitáfio, né? Esse seria o epitáfio de Davi. Ele cumpriu a vontade de Deus, realizando todo o propósito em sua geração. Realizando todo. Não foi 90%, não foi 50%, não foi 99%. Foi todo o propósito que Deus tinha para ele em sua geração. Que coisa gloriosa! Não sobrou uma gota. Cumpriu todo o propósito. E quando a gente olha a história de Davi, a gente pode perceber várias coisas na história de Davi. Deixa eu fazer um pano de fundo rápido, para depois concentrarmos aonde eu quero ministrar ao seu coração, e eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Olha, quando a gente olha para a história de Davi, eu vejo pelo menos 10 grandes estágios. Eu não vou me delongar sobre os 10 estágios, porque não é o foco, mas eu quero trazer a sua memória. 10 estágios da história de Davi. Primeiro estágio de Davi é o estágio de preparação. Ele estava sendo preparado como pastor. Ele estava sendo preparado lá, matando urso, matando leão, ainda moço. Ele estava sendo preparado por Deus. Logo depois vem o texto que nós lemos. O segundo estágio da vida de Davi foi o estágio da escolha, quando Deus, através do profeta Samuel, escolhe Davi. Esse foi o segundo estágio de Davi, e Davi então passou um tempo nesse estágio. Samuel unge Davi, mas ele não se torna rei logo, ele demora ainda um tempo. E aí vem o terceiro estágio. O terceiro estágio é o estágio de favor de Deus. Quando Davi vai ao encontro dos seus irmãos na batalha, Golias está lá ridicularizando, caçoando dos seus irmãos, caçoando do exército do Senhor. E aí Deus favorece Davi. O Senhor favorece Davi, o favor de Deus vem sobre Davi, e ele não só derrota Golias, mas casa com a filha do rei. Ele começam a cantar música ao seu respeito. Ele é colocado em posição de visibilidade. O favor de Deus vem sobre ele, e ele é alçado a posições, a lugares que ele nem imaginava. Da noite para o dia, ele vai levar comida para os seus irmãos durante o dia, e no outro dia ele está numa outra posição que Deus estabeleceu. Quando o favor de Deus vem sobre nós, Deus muda a nossa história da noite para o dia. Deus muda a nossa vida, não importa o que você está passando. Às vezes você está despretensiosamente indo em algum lugar, em alguma direção, simplesmente um dia como o outro, e de repente o favor de Deus vai e te alcança, e Ele muda tudo. Ele muda toda a sua realidade, Ele muda toda a sua história da noite para o dia. Não só isso, mas depois que o favor de Deus vem sobre ele, começa a cantar músicas sobre ele, existem outros estágios mais difíceis que Davi começa a passar. Quando Davi estava mais perto do trono,
de repente ele começa a ficar mais longe, começa a passar por outros estágios. Quarto estágio na vida de Davi é o estágio da perseguição. Davi começa a ser perseguido por Saul. Davi começa a ser perseguido noite, dia e noite, sem descanso. Obrigado, coisa linda de Jesus. Aleluia, aleluia, obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. E ele é perseguido noite, dia e noite. Várias vezes Davi tem oportunidade de até atingir Saul, mas ele escolhe não tocar no ungido do Senhor. E vem o quinto estágio de Davi. Parece que a história de Davi, o processo de Davi vai caindo, vai descendo para lugares mais profundos, para vales mais terríveis. E aí começa o estágio da caverna. Davi tem que ir para a caverna, e lá na caverna ele encontra a galera pior dessa terra, ou da terra que ali existia. Galera com nome sujo, o SPCA, coisa linda, obrigado. Então Davi está na caverna agora. Olha só, ele está descendo, ele está cada vez mais caindo, o processo dele está afundando. E ali ele se encontra com pessoas que ninguém dava valor, que não tinham importância, que estavam endividados, seu nome estava sujo, eram perseguidos. Ninguém queria ficar perto dessas pessoas, mas Deus dá um exército para Davi, aonde ninguém via nenhum valor. Nos dias mais difíceis, Deus coloca pessoas que se tornarão nossos grandes amigos. E foram nos dias mais difíceis de Davi, Deus deu grandes amigos, guerreiros de um exército para Davi. Mas passa mais um pouquinho estágio e afunda mais ainda. Quando ele está em Ziglag, para mim foi o vale mais profundo de Davi. Sua família foi levada, filhos, esposas, os próprios soldados, porque também as famílias deles tinham sido levadas, queriam apedrejá-lo. Davi estava sozinho. Davi estava no vale da sombra da morte. Ele chega no fundo do poço. No livro de Atos diz, como nós lemos, e Davi cumpriu o propósito em sua geração. Todo o plano que Deus tinha para ele cumpriu. Mas nesse dia, nessa noite, possivelmente Davi não imaginava que teria a menor chance de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. No vale da sombra da morte, Salmo 23 fala o quê? Que o bom pastor, com sua bondade e a sua misericórdia, ela nos persegue e nos alcança. Sabe por quê que ela nos persegue e nos alcança? Não é nós que vamos ao encontro dela, ela vai ao nosso encontro. Porque quando estamos no vale da sombra da morte, não temos força para nada. Não temos força. Se você já esteve no vale da sombra da morte, você não tem força nem de levantar da cama, você não consegue sair do quarto, você só conta com a misericórdia, a bondade, a graça de Deus que vem velozmente ao seu encontro para lhe alcançar, porque você não consegue se mover. Davi estava nesses dias, quando ele precisava que Deus o alcançasse, porque ele não tinha como alcançar mais nada, ele não tinha como prosseguir. Lá em Ziglag diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Por quê? Porque a graça, a bondade o alcançou. Talvez você nessa noite, querido líder, querida líder, você está aqui, talvez sem força, sem energia, sem vigor. Alguém te trouxe carregado para cá nessa noite. Mas eu quero dizer que esse alguém foi o Senhor, com a sua graça e a sua bondade, que lhe alcançaram em nome de Jesus, para renovar as suas forças e você ser fortalecida no Senhor. E aí depois que Davi é fortalecido e vence aquela grande batalha, Davi começa a subir novamente. Veja os passos de Davi, veja a trajetória de Davi. Davi começa a subir, Davi começa a crescer, Davi começa a avançar novamente. E logo depois das noites mais profundas, dos dias mais difíceis, Saul e Jonatas acabam morrendo.
E Davi então é estabelecido sobre o seu reinado. As noites mais difíceis, as noites mais profundas, aquelas mais longas, elas precedem os dias maravilhosos que Deus tem para você. Querido, não importa o quanto dure a noite, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E se a noite é muito longa, saiba que a misericórdia do Senhor que se renovará será gloriosa sobre a sua vida. Foi assim com Davi, depois das noites mais terríveis, logo depois do capítulo seguinte de Ziklag, Saul e Jonatas morrem, e no outro capítulo, Davi é estabelecido como rei. Depois das noites mais difíceis, um novo caminho é estabelecido para Davi. E depois de se tornar rei, uma outra etapa, Davi agora é a etapa da arca, da presença de Deus. Ele começa a trazer a arca, a presença de Deus, o símbolo da glória de Deus, de volta para a sua cidade. Tempo glorioso, e Deus começa a favorecer novamente Davi, e Deus começa a fazer com que Davi floresça, frutifique, cresça cada vez mais. Davi consegue alcançar paz. O reino de Davi se expande de forma assombrosa, de forma assustadora, de forma gloriosa. Todos os inimigos que se levantavam contra Davi não davam conta dele, eles caíam, fugiam, porque Deus exaltou o seu nome através daquele homem e através do seu reinado. Mas quando ele está lá no topo, quando ele está lá depois de ter alcançado tantas coisas, começa um declínio, talvez o declínio mais terrível da vida de Davi. Ele acaba pecando, ele acaba cometendo adultério, ele comete homicídio. E não somente isso, sua família entra em destruição, em desgaste terrível, um após outro, um declínio terrível que nenhuma mulher e nenhum homem gostaria de passar. Assim foi a história de Davi. Sabe, quando a gente começa a ler a história de Davi e o tempo do seu declínio, o tempo dessa história terrível, dessa parte da história, a gente começa a imaginar: Davi nunca mais conseguirá se levantar, Davi nunca mais conseguirá ser o mesmo, Davi não conseguirá retornar à sua jornada, agora simplesmente vai cair até chegar ao fundo do poço. Mas deixa eu falar para você, talvez você está aqui em declínio total, talvez sua família está sendo desestabilizada, talvez você está sofrendo abalo, talvez você olha para a sua vida e fala: puxa, depois que algumas coisas aconteceram na minha vida, eu nunca mais conseguirei ser o mesmo. Mas deixa eu falar para você uma coisa: Davi não terminou em declínio, e você não terminará em declínio. Davi não terminou no fundo do poço, no fim da linha, ainda que destruições e destruições e destruições vieram sobre Davi, ainda que erros foram cometidos, Davi não termina sua vida no fundo do poço. A palavra de Deus diz em Atos que ele terminou cumprindo todo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Todo o plano de Deus foi cumprido. Eu não sei que lugar você está. Se você tivesse que dar esses passos como Davi, eu não sei em que lugar você estaria hoje. Mas deixa eu falar para você uma coisa nessa noite: você pode ter ido até o fundo do poço, talvez você cometeu coisas que ninguém sabe, só você e Deus sabem. E talvez você pense: eu não sou digno, nunca mais serei o mesmo, nunca mais serei a mesma. Mas deixa eu falar, Davi não terminou em declínio, ele cumpriu todo o propósito. Você foi trazido aqui para Deus lhe lembrar que você cumprirá todo o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. E aí Davi é restaurado, começa a restauração de Davi. Davi casa com Betseba, tem um filho chamado Salomão, e a sua restauração começa. E no final da sua trajetória,
no final da sua vida, Davi deixa o legado para Salomão. Ele passa o legado para gerações. Um homem segundo o coração de Deus, que cumpriu todo o propósito nessa terra. Essa é a história resumida de Davi. Não foi simples. Olha só, não foi simples. Quando a gente olha para essa história, para esses passos que aí estão, a gente vê que nossa vida se parece com Davi. Nossa vida também tem picos, nossa vida também tem vales. Nossas vidas têm grandes picos, nossas vidas têm terríveis vales. Nossas vidas têm acertos, nossas vidas têm erros. Assim também é nossa vida. Sabe mais que eu aprendo com Davi? Davi começou bem, teve tropeços em sua jornada, mas ele terminou bem. O líder, ele precisa de graça de Deus, poder de Deus, não somente para começar bem, mas depois de tropeços que todos nós muitas vezes praticamos. Talvez você não cometeu tropeços como Davi, mas todos nós cometemos tropeços nessa terra. Mas Deus nos chama para terminarmos bem. Deus nos chama para levantar, prosseguir, ir adiante, avançar e cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Você foi chamado aqui para Deus trazer a lembrança. Você precisa terminar bem. Você precisa finalizar o propósito bem. Agora, se eu perguntasse para Davi, daqueles passos, daquelas etapas, qual foi a mais importante? Eu não saberia dizer, mas eu vou chutar nessa noite. Eu acho que Davi diria que foi a segunda etapa, a etapa da escolha. Você pode repetir comigo? Deus escolheu você para esta geração. Agora vira o seu irmão e diga assim: Deus escolheu você para esta geração. Durante toda a trajetória, os vales mais profundos, pastor Batalha, os dias mais difíceis, ou mesmo os dias gloriosos, sabe o que eu acho? Que deu força para Davi? Davi lembrou quando ele foi ungido por Samuel. Davi lembrou quando ele foi escolhido para uma obra de Deus. Davi lembrou quando a unção foi derramada sobre a sua cabeça. Davi lembrou quando mandaram ir lá buscá-lo. Davi lembrou que ele não fez nada para ser escolhido. Ele não tinha nada para ser escolhido. Ele não procurou ser escolhido, mas Deus o escolheu. Ele tinha convicção que foi a mão de Deus que tinha o escolhido, e por isso essa convicção fez com que ele permanecesse firme em todo o tempo da sua jornada. Davi, assim como Davi foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus. Deus te trouxe aqui não só para entender a história de Davi, ver a trajetória de Davi, mas aprender com Davi o quanto é poderosa uma convicção. Deus te trouxe aqui para renovar a sua convicção do seu propósito. Deus lhe escolheu. Deixa eu falar nessa noite algumas coisas que fizeram parte dessa história da escolha de Davi, dessa etapa, dessa fase de sua escolha. E essa escolha de Davi também representa a sua escolha, a escolha que Deus lá do céu olhou para você e disse: tu és meu filho, tu és minha filha, eu te escolho para uma grande obra nessa terra, eu te escolhi para ir e fazer com que meu propósito se cumpra em sua geração. Deus te escolheu. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre as escolhas. Para quê? Para você lembrar quem te escolheu. Para você lembrar que foi Deus que te estabeleceu como líder. Para você lembrar que Deus tem uma missão e um propósito para você que ninguém pode tirar.
para você lembrar que foi Ele que te resgatou e te trouxe, para você lembrar. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que quando Deus escolhe você, ninguém pode tomar o seu lugar. Aleluia! Quando Deus escolhe você, meu irmão, ninguém pode tomar o seu lugar. Quando Deus escolhe você, minha irmã, ninguém pode tomar o seu lugar. Deus do céu escolheu você, assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Por mais que outras pessoas aparentemente entrem na sua frente, por mais que outras pessoas aparentemente furem a fila, por mais que outras pessoas peguem um atalho e cheguem perto, próximo, quando Deus escolhe você, ninguém pode tomar o seu lugar. Talvez sejam pessoas aparentemente mais competentes que você, talvez mais fortes, talvez mais bonitas, talvez mais inteligentes, talvez tenham cursos e formações, e glória a Deus por isso, talvez tenham vários outros atributos que talvez você não tenha. Mas quando Deus escolhe você, Ele não escolhe segundo a aparência externa, Ele não escolhe porque você é capaz, Ele escolhe porque conhece o seu interior, conhece quem é você. Talvez quando eu pedir para você perguntar quem é você, talvez em algum momento você ficou perdido. Quem realmente eu sou? Quem realmente eu sou? Mas sabe, ainda que às vezes você fique perdido, que você não saiba mais quem é você, Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você, e Ele lhe escolheu. Ele sabe seu interior, Ele lhe conhece por inteiro. Deus te escolheu. Segunda coisa nessa noite que eu quero falar para você: quando Deus escolhe você, Ele lhe prepara. Mas pastor Marcelo, como eu vou dar conta disso? Mas pastor Batalha, como que eu vou dar conta? Como que eu vou conseguir? Isso é grandioso demais, isso me assusta, isso é difícil demais. Como eu vou dar conta? Como eu vou conseguir? Talvez eu não tenha as condições, talvez eu não tenha os recursos. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer para cumprir tamanho propósito? Deixa eu falar para você: quando Deus escolhe você, é Ele que lhe prepara. Como que Deus lhe prepara? Deus lhe prepara te dando atividades, atribuições, responsabilidades menores. Vai pastorear as ovelhas, e aí Davi vai pastorear as ovelhas, e aí surge um urso, vai matar o urso. Surge um leão, vai matar o leão. E assim, de responsabilidade em responsabilidade, Deus está nos preparando. Porque quando somos fiéis no pouco, no muito, Deus nos acrescenta. Deus nos prepara. Por que que quando somos fiéis no pouco, Deus acrescenta muito? Porque essa é a forma do preparo de Deus. O que Deus tem colocado em suas mãos hoje? O que Deus tem colocado em suas mãos agora? O que Deus tem se preparado, colocado em suas mãos neste momento? Esse é o preparo de Deus para aquilo que virá. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, e Deus te promoverá. E Deus colocará você sobre o mundo, sobre muitas coisas Ele lhe acrescentará. Terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite: quando Deus escolhe você, Ele manda te buscar aonde você estiver. Ele manda buscar você, não importa onde você esteja. Você pode estar do outro lado da terra, você pode estar do outro lado do mundo, você pode estar no Japão. Deus manda te buscar
aonde você estiver. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Não importa onde você esteja, não importa se você está desempregado, não importa se suas condições são boas, não importa se você está perto ou longe de algum lugar, não importa se você tem pessoas conhecidas para lhe ajudar ou não, quando Deus escolhe você, Ele manda te buscar aonde você estiver. Os olhos de Deus passam por toda a terra, e Ele está em busca daqueles que são fiéis, que se colocam na brecha, e Ele manda lhe buscar aonde você estiver. Jerusalém precisava se restaurar os muros, Deus mandou buscar Neemias. É assim que Deus faz. O povo de Deus precisava ser liberto, Deus mandou chamar Moisés no deserto. Depois de muito tempo, depois de muitas gerações, de muitas necessidades que passaram, o povo precisava de um rei. Deus então manda erguer um homem chamado Saul. Mas depois de um tempo, Saul não estava mais obedecendo. Então Deus manda chamar Davi. Assim Deus faz. Quando Ruth volta com Noemi para a terra de Noemi, Deus manda chamar Boaz para favorecê-la, porque havia uma necessidade, uma geração precisava vir à tona, a geração que daria então até em Jesus. Assim Deus faz. Amanhã nós vamos falar sobre José. Havia uma necessidade que anos futuros Deus precisaria intervir, e Deus se antecipa e manda chamar José ainda quando adolescente, na casa de seu pai, para vir para o Egito, para trazer solução para aquela nação e todas as nações da época. Não importa aonde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, e possivelmente vai estar fazendo grandes coisas e de grandes responsabilidades, mas quando Deus escolhe você para um propósito, Ele lhe manda chamar, e ninguém vai avançar enquanto você não chegar. Ninguém comerá, ninguém se assentará à mesa, o processo não vai prosseguir, isso não vai seguir adiante, enquanto o meu escolhido não chegar. Eu paro as situações, o tempo, a mesa, para que meu filho, o escolhido, chegue. Deus manda te buscar. Deus manda te buscar onde você estiver. Deus manda te buscar você sendo forte ou fraco. Deus manda te buscar você tendo competência ou não. Davi estava ainda pastoreando algumas ovelhas, mas Deus manda buscar, porque quando Ele nos escolhe, é assim que Ele faz. Talvez você olhe e fale assim: ninguém está olhando para mim, ninguém está me vendo, ninguém sabe onde que eu estou, se eu existo, se eu não existo. Você não sabe, talvez, pastor Marcelo, o quanto que eu tenho passado. Deus tem propósito para você. Deus te chamou para uma obra, Deus te escolheu para cumprir o seu chamado, e Ele manda você ir até onde precisa ir. Deus manda te buscar, Deus manda lhe chamar aonde você estiver. Prepare-se. Diga para o seu irmão assim: prepare-se, prepare-se. Deus já está mandando um dos irmãos ir buscar você. Deus manda buscar. Que coisa gloriosa. Ei, aleluia. Deus manda buscar você. Pastor Marcelo, ninguém olha para mim. Pastor Marcelo, eu tenho procurado ser fiel, mas ninguém olha para mim. Pastor Marcelo, eu acabei de assumir uma atribuição, mas meu coração está queimando, dizendo que Deus está me chamando para algo maior, algo novo, algo extraordinário. Prepare-se. Deus manda te
buscar. Porque existe um propósito para ser realizado. E o Senhor já enviou anjos para irem ao seu encontro. Não sei em que cidade você está, não sei em que bairro você está, em que casa, ou que trabalho, ou que empresa, ou que estado, ou que país, não importa. Quando Deus tem um propósito para realizar na sua vida, não importa a atribuição que você esteja executando, se Ele tem um propósito para realizar, Ele manda te buscar. Quarta coisa que eu aprendo com Davi: quando Deus escolhe você, Ele te promove no tempo certo. 1 Samuel 16:2 diz bem assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença, e disse: Senhor, levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Quando chega o tempo, quando chega a hora, quando chega o momento, tudo acontece de forma rápida e veloz. Quando chega o tempo, quando Deus escolhe você, Ele então, nesse tempo, Ele lhe promove. Por mais que Davi tentasse lhe se promover, por mais que Davi tentasse buscar estratégias para chegar aonde chegou, ele não conseguiria competir com as estratégias de Deus. Deus sabe as suas estratégias, Deus sabe o como, Deus sabe o como, e na hora certa, no tempo certo, da forma correta, Deus, Ele manda não somente te buscar, mas na hora certa Ele lhe promove. Deus derrama sua unção e dizendo: eu escolhi este aqui, esta é minha escolha. E para que vocês, todos vocês saibam, fica imaginando Samuel, coração do Jessé, o pai, os irmãos todos ali, todos querendo, sabiam em seu coração o que estava acontecendo. O profeta Samuel estava em sua casa, algo poderoso estava para acontecer. Cada um pensando: é comigo, é comigo. E aí Deus pega Samuel e fala: é esse aqui, é esse aqui. Eu ungi este aqui. O mais improvável se torna o enviado de Deus. Davi era o mais improvável, e Deus escolhe Davi para ser o enviado dele. Deus é assim, queridos. Deus escolhe os mais improváveis. Deus escolhe os mais improváveis. Veja a sua história, possivelmente é semelhante à minha. É improvável. Era para tudo estar errado, pastor Batalha. Era para as coisas terem complicado tudo. Quando eu tinha 13 anos para 14, eu era mais baixinho, era magrinho, tinha cabelo tipo boi lambeu, sabe como é que é? Falava fino, era fraquinho, não conseguia jogar bola de vôlei por cima da rede. Não conseguia não. Quando eu conseguia, batia um palmo para mim, Marcos. Ué. Futebol de salão é 5 de cada lado, eu era o sexto. Irmão, hoje não, hoje você passa perto comigo. Minha mãe, aos 11 anos de idade, ela dava, né, se fosse hoje, R$1 para os meninos da rua para deixar eu jogar, e olha que a bola era minha. Mãe é mãe, não é verdade? Eu era improvável, e eu poderia dizer muitas coisas pelo qual eu era improvável. Eu era improvável. Talvez sua situação era diferente da minha, mas talvez você também era um improvável. Era improvável que algumas coisas acontecessem. Era improvável que você estivesse aqui. Era improvável. Mas um dia o Senhor foi ao seu encontro e fez de um improvável, de uma improvável, um homem e uma mulher enviada por Ele. Fez de um improvável alguém que ninguém dava valor. Minha avó falava bem assim: ele é tão bonzinho, esse não vinga não, esse não vai conseguir lidar com a vida.
improváveis, transformaram em grandes líderes. Quando você começou a liderar um grupo, um departamento, um GED, quando te convidaram, você falou: eu não vou conseguir pregar, ensinar, nem orar direito. Improváveis. E Deus transformou em grandes líderes que aqui estão nessa noite. Então não importa o que talvez você esteja passando, não que não importa no sentido de dor, não importa no sentido de tamanho, você continua ainda sendo improvável, mas você continua também sendo enviado de Deus. Situações se tornam tão grandes na nossa vida, que a gente fala bem assim: agora, lá em Vitória, né? Agora ferrou, agora lascou. Capixaba fala: agora lascou tudo. Lascou. Situações improváveis, talvez impossíveis, Deus transforma em envios do coração dele. Na terra você é um improvável, no céu você é o enviado dele. Deus lhe escolheu, e ainda que as lutas estejam grandes, ainda que outros olhem para você e diz: não vai conseguir mais, está terminando, está acabando, a força se foi. Os céus dizem outra coisa ao seu respeito. A casa de Jessé dizia: Davi não. A casa do outro pai dizia: Davi é o escolhido. Seu pai está aqui nessa noite. Nosso pai está aqui. E ainda que muitas casas, muitos lugares e realidades, e a realidade maior, sabe qual é? É a realidade do nosso coração, a nossa casa. Você olha para você e você se conhece em suas fraquezas, e você diz, você parece um Jessé dizendo para você mesmo, como Davi: você não dá conta mais, você não. Mas aí o Espírito Santo vem em você, na sua casa, e diz: ouça a voz do Pai, ouça a voz verdadeira, não ouça a voz do engano das suas fraquezas, não ouça a voz do engano das suas fragilidades, dos seus medos. Não ouça a voz do engano, ouça a voz do seu Pai: levanta-te, eu o ungi, eu o escolhi, você é meu enviado. A última coisa que eu quero falar nessa noite: quando Deus escolhe você, Ele manda lhe dar, Ele manda que se achegue até você um agente de favor. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Deus escolhe você, Ele lhe dá um agente de favor. 2 agentes de favor Deus colocou: Samuel, o profeta, para ungir. Deus coloca homens, mulheres, pessoas de carne, para ser um agente que nos favorece, para mudar a nossa história, mudar a nossa realidade, mudar as nossas fronteiras, mudar os nossos territórios, mudar os nossos limites. Deus assim o faz, e Ele escolhe pessoas para vir sobre nós e ministrar ao nosso respeito, e se tornarem um agente que nos favorece, como Boaz foi com Ruth, como Samuel nesse dia foi com Davi.
Mas Deus deu um outro agente de favor, o Espírito Santo para Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Ah, como eu gosto. O Espírito Santo tomou o controle, se apoderou, controlou, invadiu, entrou e não mais deixou. Talvez você diga: eu sou o líder, mas não me lembro quando foi que o Espírito Santo se apoderou de mim de tal forma que meu corpo se estremeceu, que minhas lágrimas caíram, que minha alegria era extraordinária, que havia brilho na minha face. Talvez você pense que o Espírito Santo tenha te deixado abandonado, mas não. Ele continua com você. O Espírito Santo se apoderou de Davi, se apoderou, jamais o deixou. Mesmo nos dias e nas horas de maior fraqueza, Davi fala: não retires de mim o teu Espírito, ó Deus, não retires de mim. Mas ele não fala como dúvida, ele fala com saudade: se apodera de mim de novo, se apodera de mim como no início, toma-me por completo. Davi teve períodos de baixa, sim, mas o Espírito jamais o deixou. O Espírito se apoderou dele, o encheu, e ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para ele. Se coloque de pé, igreja do Senhor.